Olá, aqui é o Mike. Eu vou mostrar o meu projeto aqui de sistema tutor inteligente implementado em CETAT. O tema do meu trabalho foi ensinar o usuário a criar um pequeno programa utilizando a linguagem C. E esse programa ele deve mostrar a mensagem Hello World na tela e lembrar de inserir uma quebra de linha ao final da mensagem, né? Então, essa daqui é a interface principal, onde tem espaços para ele colocar as partes do programa. Aqui tem a janelinha de dicas, né, e de mostrar mensagens em casos de erros também. E aqui embaixo tem as barras de skills. Isso daqui é a árvore que foi construída. As possibilidades de, por exemplo, ele permite inserir tanto o printf quanto o putS para mostrar a mensagem. Mas ao invés de eu criar ramificações aqui na árvore, né, o que daria bastante trabalho de testar todos os casos assim, eu acabei usando bastante fórmulas e expressões regulares para poder agrupar certas coisas, né, conforme dá para ter uma ideia aqui pelas informações que estão sendo mostradas. Então, bastante fórmulas e regex, né, para poder agrupar vários casos semelhantes. Esse CSTI ele faz algumas verificações não só de erro, mas também de boas práticas de programação, né? Então, à medida do possível, ele vai orientando o usuário a programar de maneira mais correta, né? Baseado em vários documentos, como o guia de estilo da Google, o próprio guia Core, né, do C++, enfim, tem algumas observações nesse ponto. Bom, então vamos lá. Aqui no começo, né, quando o usuário pede uma dica, ele mostra que precisa incluir uma biblioteca para poder usar as funções de escrita de dados. A próxima dica fala qual que é, né, qual é a forma de se inserir biblioteca, então diretiva include, seguida de um espaço e a biblioteca desejada. E depois diz qual que é a biblioteca, né, stdio.h. E depois, por fim, né, quando o usuário chega na última dica, ele mostra exatamente qual é o comando que deve ser inserido. Né? E aí, se mesmo assim o usuário, por exemplo, digitou lá uma função, a biblioteca stdlib.h, por exemplo, né? Aí ele vai falar que deve incluir uma biblioteca, mas não essa. Né? Vai dizer que precisa de uma biblioteca para entrada e saída de dados. Bom, caso o usuário utilize a stdio, porém ele escreva tudo junto, né, o que não é boa prática de acordo com vários guias, porque pode ter casos de bibliotecas locais, né, que usa com aspas ao invés do menor e maior, enfim. Se o usuário digitar assim, ele também vai dizer que pode melhorar o código, né, inserindo um espaço entre a diretiva e o AST.io. Então, digitando aqui corretamente, aí ele passa para a próxima etapa, né, e aqui então deve vir o tipo de retorno da função. Né? Então, pedindo aqui uma dica, ele vai dizer que declarar aqui o tipo de retorno da função principal. A próxima ele vai lembrar o usuário sobre alguns tipos básicos. E depois diz, né, que a função principal utiliza o tipo int como tipo de retorno. E aí a última manda ele colocar int aqui no campo. E aí caso o usuário viesse tentar aqui colocar char, por exemplo, aí vai dizer que não é o tipo de retorno esperado. Né? Ele vem aqui, ele faz um teste se o tipo é igual a int. Caso não seja, ele vai mostrar sempre essa mensagem. Né? Isso que essa ramificação aqui da árvore faz. Depois, então, corrigindo aqui para int, ele avança para a próxima etapa. Né? Então, agora preciso declarar aqui o nome da função e a lista de parâmetros nesse espaço. A próxima dica vai dizer que o nome da função principal é main
Depois dá uma dica de como colocar as listas de parâmetros. E depois ele manda, né, ensina aqui algumas maneiras de formatos aceitos de declaração da função main. Então, nesse caso, ele sugere utilizar main void, né, com esse parâmetro void, para dizer que não pode, né, ser passado nenhum parâmetro, porque em C, se você não declara void, ele deixa passar vários parâmetros. Então, aqui ele força, né, a não passar nenhum. Mas poderia ser passado também usando os outros métodos. E aí, então, depois, né, caso o usuário digite de novo um nome de uma função inválida, vai dizer que não é o nome esperado para a função principal. Caso ele digite corretamente, mas, por exemplo, deixe espaços aqui entre o nome da função e a lista de parâmetros, aí ele vai mostrar uma mensagem, né, dizendo que os guias de estilo sugerem você colocar a lista logo após o nome, e aí então depois, corrigindo aqui, aí ele avança para a próxima etapa. Né? Aqui então deve vir o símbolo, né, o comandinho, o símbolo de início da declaração da função, né, de início de bloco de comando. Então, dicas novamente mostra, né, para inserir o símbolo de início de bloco de comandos. Aí depois ele fala que esse símbolo é o abre chaves. E aí diz, né, para inserir abre chaves aqui nesse campo. E aí se o usuário digitar outra coisa, por exemplo, abre colchete, ele vai dizer que não é o símbolo de início. Né? Então vai vir aqui para essa parte, para essa mensagem de erro, sempre que o símbolo aqui, a palavra, for diferente de abre chaves. Colocando aqui abre chaves correto. Agora quando ele acerta, né, eu coloquei para mostrar essa mensagem em caso de sucesso. Então o usuário entrando aqui agora vai mostrar a mensagem, né? Muito bem. Agora escreva os comandos de escrita da mensagem e saída da função. Então aqui vai ser o comando de escrita. Então, primeiro, se o usuário entrasse, por exemplo, com a função print, né, que não vai ser aceita, mas, por exemplo, o cara vem lá do Python, de repente, e aí ele escreve aqui dessa forma. E aí fala, então, que não é um comando esperado. Né? Vem para um caso de erro aqui, informando isso. Então, se ele quiser pedir uma dica, né, ele vai falar aqui para escrever a mensagem Hello World na saída padrão e para colocar uma quebra de linha após a mensagem. Né? A próxima dica diz que pode utilizar as funções printf ou puts. Depois ensina, né, por fim, exatamente como fazer utilizando o printf. Então aqui tem o comando completo. E aí explica, né, que o /n indica quebra de linha, ou se preferir utilizar a função puts, usa sem o /n, tá? E comentando aqui que a função já adiciona quebra de linha automaticamente ao final da mensagem. Tá? Então explica as duas possibilidades aqui para o usuário. Então, o usuário de repente quer utilizar o printf, e aí se ele só mudasse aqui, né, o printf, e aí eu coloco entre aspas duplas. Nesse caso, ele vai verificar que o usuário esqueceu de inserir ponto e vírgula ao final do comando. Aí ele entra aqui nesse caso de erro. Então, tudo bem, o usuário vem e conserta isso. Tá? Agora, ele verifica o conteúdo da mensagem que está sendo passado aqui. Tá? Isso aqui também foi feito usando expressões regulares. Né? Depois eu passo aqui rapidinho. E então ele verifica se o conteúdo da mensagem é igual ao que é esperado. Né? Então aqui é porque o usuário esqueceu de colocar dois L's. E aí ele tenta novamente. E aí tá errado ainda, né? Ele vai lembrar o usuário
de inserir uma quebra de linha ao fim da mensagem. E aí o usuário então tem que arrumar isso e colocar o /n aqui. E quando ele faz isso, a mensagem é aceita. Poderia ser com o putS também, que funciona. Bom, depois, no segundo comando, ele vai dizer para escrever o comando para sair da função, retornando o código referente a sucesso. Depois, código em caso de sucesso é o número 0. Não sei porque ficou, parece um O, mas coloquei 0 lá, depois eu revejo. Depois, a função return pode ser utilizada para sair da função, retornando um valor especificado. E aí diz, para inserir o return 0 aqui no campo destacado. E aí, se o usuário de repente colocar aqui uma outra coisa, vai dizer que não é o comando esperado. Se o usuário digitar return 0, vai mostrar de novo que esqueceu ponto e vírgula no final. E aí, agora sim, colocando o comando correto, ele permite passar adiante. Depois aqui tem a última dicas, as últimas dicas, que é para inserir o símbolo de fim de bloco de comandos. Aí ele fala que é o fecha-chaves, depois pede para inserir direto então esse símbolo. E aí, assim como tem lá em cima, se eu colocar um outro símbolo aqui, vai mostrar uma mensagem dizendo que esse não é o símbolo esperado. E aí depois que o usuário então coloca o símbolo correto e dá um Enter, aí ele mostra então, parabéns, você escreveu seu primeiro programa em C. E aí ele pode dar o done lá que termina essa interação. Então, só mostrando aqui alguns aspectos da árvore. Conforme eu comentei aqui da parte do include, tem alguns tratamentos, para quando é biblioteca diferente, para quando tem as duas palavras diretas aqui, sem espaço, ele vai sugerir que o usuário melhore o código. E aí, por exemplo, onde eu tenho que colocar a parte da função, do nome da main. Então, se a gente abrir aqui, estou usando aqui fórmulas, nesse caso. Então, qualquer uma dessas opções aqui vai ser aceita. Main, ou se não com argc, argv, ou se não com void também dentro do parênteses. Então, aqui eu estou usando uma fórmula OR para poder simplificar, ao invés de criar várias ramificações. E aí tem algumas partes que tem as expressões regulares. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo, cadê? Esse daqui, que fala sobre os guias de estilos lá quando tem espaços entre o nome da função e a lista de parâmetros. Então aqui nesse caso, uma expressãozinha bem simples, Então tem lá main, e aí ele tem lá, quando tem alguns espaços antes do parênteses, ele vai mostrar aquela mensagem sugerindo melhorar o código. E tem algumas expressões um pouco mais complexas, principalmente ali na parte do printf. Então, por exemplo, essa daqui, ele vai verificar se o usuário esqueceu de inserir o ponto final, o ponto e vírgula. Então, deixa eu abrir ela aqui. Então, aqui, se começar com putS ou printf, e aí tem lá algum conteúdo, só que não tem o ponto e vírgula no final. Então, ele vai mostrar aquela mensagem. Deixa eu pegar outro aqui. Essa daqui é um pouquinho mais complexa também. Então, esse é para testar se o comando é o comando esperado. Então, aqui eu estou usando uma expressão do tipo lookahead, negativa. Então, ele vai começar aqui no começo da expressão e aí ele vai olhar para frente. Então, caso não tenha o putS ou não tenha também o printf, ele vai mostrar a mensagem dizendo que não é o comando esperado. E assim eu fiz
em algumas outras partes também desse projeto, né, para tentar simplificar aqui o número de nós dessa árvore e deixar um pouquinho mais organizado. Ok? Então, esse aqui foi o meu projeto de STI para acompanhar o estudante durante o procedimento aqui de implementação de um Hello World em C. Até mais!